Thomas Hobbes, em comparação a Karl Marx, e a questão do Estado como instrumento político. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Epistemologicamente, a questão da ideia da teoria de Estado, uma sociedade sem o pacto, tornaria a vida humana sórdida e não haveria desenvolvimento econômico. O homem transformaria em o lobo do homem, impossibilitando a civilização. Tal análise parece ser fundamental no decorrer do desenvolvimento da sociedade capitalista. Hobbes nasceu na Inglaterra. Escreveu um grande tratado entendido etimologicamente de O Leviatã. Sua teoria essencial, compreendida como aplicação à lei natural ao mundo político. O instinto da espécie, o domínio de uns sobre os outros, o Estado seria uma instância disciplinadora da civilização. A ideia da teoria, os homens comportam segundo as leis naturais, como os animais, os vitoriosos, sempre os mais fortes. A ideia de Hobbes, a aplicação das leis da natureza aos fundamentos sociais. O Estado, mecanismo para a harmonização da sociedade. O marxismo defende que a teoria de Hobbes é um equívoco. Pela seguinte lógica, o Estado é um instrumento de luta, de domínio do liberalismo econômico, estabelecido em uma sociedade política, dá legitimidade à burguesia como lobo. Na verdade, o Estado é um mecanismo de luta, dando privilégio àqueles que têm o referido em mãos. Desse modo, o Estado constituído determina o direito de a burguesia ter legitimidade em referência ao conjunto da sociedade. Com efeito, o Estado não elimina os conflitos. Sua verdadeira natureza é ser opressor. A exuberante vontade de Hobbes, o estabelecimento da instituição do direito de serem lobos aqueles que são os donos da iniciativa privada. O Estado dá legitimidade à produção da marginalidade, legalizando a exploração e o desenvolvimento do conflito. É necessário que haja regra social, que o Estado de Direito não seja um instrumento de domínio, o que acontece no liberalismo historicamente em diversas sociedades políticas. Como muito bem refletiu Karl Marx, o Estado institucionaliza para que a classe detentora do poder econômico seja o lobo do homem. Com efeito, o pacto formulado por Hobbes é, antes de tudo, a legitimação da barbárie. O pensamento político tem como finalidade evitar que a classe transformada em lobo não seja criminosa legalmente. O roubo passa a ser essencialmente fatos desinstitucionalizados. Com efeito, o estado natural que é visto negativamente por Hobbes. Portanto, em contraposição, aparentemente o Estado de Direito deixaria em hipótese a espécie sapiens em condições de igualdade, o que é naturalmente inverídico. A outra questão colocada epistemologicamente, o Estado como instrumento de superação dos conflitos. Modernamente, é antes de tudo responsável pelo desencadeamento dos mesmos. O que significa para Marx em uma sociedade de classe?
O Estado é uma apropriação da classe detentora do poder econômico, o que significa que não existe Estado como instituição neutra. No caso específico do Brasil, o Estado pertence ao poder econômico, objetiviza tão somente o lucro e a proletarização daqueles que têm como produto apenas a força do trabalho como mercadoria. Portanto, o Estado político no liberalismo estabelece a classe proprietária poder ser o lobo, não os que vendem a força do trabalho, pela legalidade institucionalizada. É estabelecido aos proletários o direito de serem galinhas, sendo que qualquer reação é crime contra o regime estabelecido da propriedade privada, motivo pelo qual a reflexão de Hobbes, em comparação a Karl Marx, pelo menos em parte, é profundamente equivocada. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.